Bom dia, meus amores, estamos de volta para mais uma aula remota. Hoje é a nossa 79ª aula remota, dia 18 de setembro de 2020, sexta-feira, aula remota de História. Vamos fazer a correção primeiro da tarefinha de casa. Inicialmente foi na página 23, como era um desenho para a gente fazer sobre a cruzadinha da atividade da aula anterior, fazendo um cenário. Vocês me mostraram isso lá no nosso aplicativozinho, né, gente? Então, passando para a página 24, onde a gente tinha que usar o dicionário. Hoje em dia, a língua portuguesa falada no Brasil possui mais de 5.000 palavras ou expressões de origem indígena. E a gente teve que usar o dicionário para fazer a associação correta das palavras de origem indígena, né? De acordo com coluna 1 e coluna 2. Caboclo. E aí, a gente viu pelo dicionário que caboclo é um indivíduo nascido da mistura de indígenas e brancos. Capenga é um manco. Capim é um mato pequeno. Jururu é triste. Quando a pessoa está jururu, a pessoa está triste. Mutirão, trabalho coletivo. Pereba é uma pequena ferida. Peteca é bater de mão aberta. E pipoca é milho estalado. E aí, nos nomes de animais de origem indígenas, vocês me falaram uns, e a tia também tem alguns exemplos aqui. Anu, ará, cotia, jaguatirica, macuco, maritaca, mico, muriçoca, tamanduá e tucano. E aí vocês tinham que me mostrar a figurinha, né, no grupo, né? Nomes de vegetais de origem indígena, vocês me mostraram uns, e a tia Sara também tem alguns exemplos. Açaí, abacate, abacaxi, cajá, caju, copuaçu, mandacaru, mandioca, mangabeira e maracujá. E aí vocês tinham que também fazer algum desenho desses nomes encontrados. Na página 27, nome de lugares de origem indígena, vocês me falaram uns e a tia tem outros exemplos. Aracaju, Araxá, Bangué, né? Itajaí, Jericoacoara, Maragogi, Mongaguá, Parnamirim e Tijuca. E aí vocês também já me mostrar uns desenhos lá no aplicativo. Não vamos relembrar, marque verdadeiro ou falso. Quando os portugueses chegaram ao que hoje é o Brasil, existiam centenas de povos indígenas aqui, cada um com a sua própria cultura. Isso é verdadeiro? Claro, né, gente? Os ancestrais dos indígenas brasileiros provavelmente vieram das regiões onde atualmente localiza-se o Peru, o Equador, a Colômbia e a Venezuela. Isso é verdadeiro? Claro. Os aimoré colocavam rodelas de madeira nos lábios e nas orelhas, por acreditarem que poderiam, desse jeito, falar e ouvir melhor. Isso é verdadeiro? Sim. Os primeiros contatos entre os Bororó e os europeus ocorreram no século XIX, quando exploradores franceses visitaram a região onde essa comunidade indígena habitava. E aí? Isso é verdadeiro? Falso. Os tupiniquins plantavam trigo, banana, lentilha e soja. Para o plantio, esses indígenas não respeitavam a natureza. E aí? Isso é verdadeiro? Claro que não, né, gente? Se tem alguém que respeita as naturezas, são os indígenas. E aí vamos para o capítulo de hoje, propriamente dito, o capítulo 3, Europeus e Africanos no Brasil Colonial. E aí, para iniciar, hoje os aviões nos levam, por exemplo, de São Paulo a Lisboa, em Portugal, em apenas 9 horas de maneira confortável, de modo que ao chegarmos ao nosso destino, pouco sentimos o efeito da viagem de tantos milhares de quilômetros, coisa bem diferente passadas pelos viajantes da antiga caravela, que cruzaram o oceano por mais de 45 dias sem ver terra. E aí, hoje em dia, como é que é a viagem de avião de São Paulo, no Brasil, a Lisboa, em Portugal? E a gente viu aí pelo textozinho que a gente acabou de ler, né, gente? Que era de maneira confortável, não sentia tanto efeito da viagem, né? Viajava cerca de 9 horas, mas não sentia efeito da viagem quando chegava no destino, apesar de terem milhares de quilômetros viajados, né? Antigamente, como é que a travessia do oceano era feita? E aí a gente viu que era por caravelas. Essa viagem costumava durar uns 45 dias sem que eles vissem a terra. Em sua opinião, a viagem em caravela era mais ou menos confortável do que a viagem de avião? Explique. A gente sabe que não, né, gente? Porque
os viajantes lidavam com vários tipos de problemas, como falta de alimentação, doenças, naufrágios, ataques, montins, tempestades e outras coisas mais. Vamos para a página 30, no Barcos ao Mar. No começo do século XV, mercadores italianos e turcos dominaram o comércio do mar Mediterrâneo. Os turcos traziam mercadorias do Oriente, de lugares como China, Índia e Japão, para serem vendidos nos europeus com a ajuda dos italianos. Esses produtos eram muito desejados na Europa. Entre eles podemos citar metais preciosos como ouro, prata, as especiarias, caso da pimenta do reino e canela. Especiarias, gente, eram temperos condimentados, certo? Por causa das riquezas que eles poderiam conquistar, os portugueses queriam muito participar do comércio das especiarias e metais preciosos, mas não podiam usar a rota do mar Mediterrâneo, porque os italianos e os turcos não permitiam. A solução encontrada para conseguir essa mercadoria foi buscá-las diretamente na Ásia, isto é, no Oriente. Como não era possível chegar à Ásia pelo mar Mediterrâneo, o jeito era dar a volta pelo continente africano. Portugal tanto fez que em 1498 o navegador Vasco da Gama conseguiu chegar ao Oriente, dobrando o sul da África. Os portugueses já haviam chegado ao Oriente navegando pela costa africana, porém eles ainda queriam confirmar uma hipótese de que também era possível chegar até lá navegando a oeste. Alguns historiadores acreditam que o Brasil foi encontrado pelos portugueses nessa tentativa. Outros defendem a ideia de que os europeus já sabiam da existência do território brasileiro e vieram para cá com o intuito de conquistá-lo. O fato é que a chegada oficial dos portugueses no Brasil ocorreu no dia 22 de abril de 1500. Nessa ocasião, Pedro Álvares Cabral liderou as embarcações que aportaram em uma região próxima à atual cidade do Porto Seguro, no estado da Bahia. E aqui está a rota que foi feita, pelos portugueses para o contorno africano, certo? Com destino ao Oriente. Terra à vista. No século XVI, Portugal transformou as terras brasileiras em sua colônia. A partir de então, o Brasil tornou-se um pedaço de Portugal, ou seja, passou a ser comandado pelo rei de Portugal ou por seus representantes. Essa condição durou mais de 300 anos, até o século XIX. Durante a época colonial, grande quantidade de portugueses migrou para o Brasil. A princípio, vieram navegadores e aventureiros interessados em conhecer essas terras. Depois, outros grupos sociais aportaram aqui, como trabalhadores, militares, funcionários do governo e nobres, isto é, pessoas e famílias mais ricas. Para cá também vieram membros da Igreja Católica com a missão de ensinar a religião cristã e converter os indígenas. À exceção dos missionários católicos, os portugueses expulsaram e mataram milhares de indígenas para construírem suas vilas, fazendas e portos. Após alguns séculos, vários povos foram completamente extintos por meio das guerras e das doenças que contraíam dos europeus. Missionários, gente, é aqueles que dedicam a pregar uma religião. E conversão é mudar de religião. Nascido em Lisboa, capital de Portugal, o padre Antônio Vieira foi uma das figuras mais importantes na catetização e conversão dos povos indígenas brasileiros. Essa imagem aí, a gente observa um missionário catetizando um indígena. Vamos agora para as atividades. E aí marque um X na alternativa que apresentam mercadorias que os portugueses tinham interesse de comercializar no século XV. Então eram o ouro e prata e pimenta do reino e canela. Explica qual foi a rota utilizada pelo navegador português Vasco da Gama em 1498 para chegar no Oriente. Vasco da Gama conseguiu chegar no Oriente em 1498, contornando a costa do continente africano. E aí, interpretando, leia o texto que se trata das viagens marítimas realizadas pelos exploradores portugueses. Até o século XV, os europeus só navegavam próximo ao litoral e os mares fechados, de águas tranquilas, como o Mediterrâneo. Saíam rumo ao desconhecido em mar aberto, como estavam fazendo os portugueses, tendo à frente apenas o horizonte, e as ondas agitadas eram uma aventura, ao mesmo tempo atraente e aterrorizante. Os marinheiros tinham medo de ser devorados pelos monstros que acreditavam viver nas águas
e nas terras desconhecidas ou até desabar no abismo no fim do mundo. Entretanto, o desejo de descobrir novas riquezas, participar do comércio mundial de produtos orientais, acabou levando os portugueses ao mar. Aterrorizante significa provocar terror, grande medo, e abismo, buracos profundos. E aí, você acha que os portugueses eram corajosos para navegar em mar aberto? Sim, né, gente? Já que o texto mostra que navegar em mar aberto era além de atraente, aterrorizante, então eles realmente eram corajosos. Por que os viajantes em alto mar eram aterrorizantes nessa época? As viagens eram aterrorizantes? Porque os navegadores portugueses não conheciam muito bem o mar aberto, né? Além disso, os marinheiros temiam encontrar monstros que os devorassem ou então desabar em abismo no fim do mundo. Porque as viagens marítimas eram tão atraentes? Apesar de oferecer diversos tipos de perigo, as viagens marítimas do século XV atraíam exploradores interessados em descobrir novas riquezas e obter lucros com o comércio mundial de produtos orientais. E você, o que acha? Levando em conta o que você aprendeu, imagine 2 ou mais indígenas que viviam em 1500 e avistaram pela primeira vez as caravelas portuguesas. O que será que eles disseram uns aos outros? Como reagiram? Como teria explicado a chegada dessa embarcação? Então você vai fazer isso aí no caderno, né? Próxima aula, depois das avaliações, a gente vai escutar as produções. O desenho pode ser feito em estilo de uma história, em quadrinhos, com balões de fala dos personagens, certo? Se você quiser. A exploração das riquezas. O principal interesse de Portugal no território brasileiro era explorar essas riquezas naturais e minerais. Essa exploração teve início com a retirada do pau-brasil, um tipo de árvore com que os europeus poderiam fazer móveis, do qual poderiam extrair uma tinta para tingir roupas. Ao longo do tempo, outras formas de exploração foram praticadas. Durante o século XVI e XVII, o açúcar obtido da cana era o principal produto brasileiro que os portugueses cultivavam no litoral. Valioso, era vendido na Europa e vendido a um preço alto. No século XVIII, ganhou destaque a enorme extração de ouro e diamantes, minerais encontrados na região do interior, principalmente no local onde hoje se encontra o estado de Minas Gerais. E aí, por mais de 300 anos, os portugueses exploraram e ocuparam o território brasileiro. Inicialmente, a presença dos colonizadores restringiu-se ao litoral, né? Com o tempo, ele espalhou-se pelo interior. E nas imagens a gente vê Salvador e Olinda, que cidades litorâneas fundadas pelos portugueses. Certo, gente? A chegada dos povos africanos. Nas plantações do território brasileiro, os grandes fazendeiros portugueses precisavam de muitos trabalhadores. No início, os europeus tentaram escravizar os indígenas, mas isso se tornou difícil, pois os padres católicos eram contra o trabalho escravo dos indígenas. Vários nativos ficavam doentes com excesso de serviço, outros se recusavam a trabalhar de maneira forçada. Por esse motivo, os fazendeiros perceberam que deveriam procurar outro tipo de mão de obra. Mão de obra é trabalho forçado, né, gente? Forçar um trabalho para o trabalhador. A solução encontrada foi recorrer aos africanos, que eram capturados e escravizados. Eles eram trazidos para o Brasil por comerciantes europeus que conseguiam muito lucro com a prática da compra e venda dos escravizados. O governo português também ganhava muito dinheiro com esse negócio, pois cobrava impostos sobre essa atividade. Os escravizados que chegavam ao Brasil eram mais diversas comunidades e cultura da África. Da região oeste, conhecida como África Centro-Ocidental ou Sudanesa, foram trazidas pessoas de povos aoris, oiofs, iefs, ijefás e jebus. Da porção sul do continente, conhecida como África Banto, desembarcaram andongos, hungos, quiçamas, libólulos, benguelas, entre outros povos. Os cativos, que são os escravos presos, aqueles que não têm liberdade, africanos, passaram a fazer quase todos os tipos de trabalho na plantação, na produção de ferramentas, na mineração, no transporte dos ricos senhores, na arrumação das casas, entre outros serviços. E a gente vê no esquemazinho aí grupos culturais linguísticos, sudanês, banto, né, gente, que vieram da África para o Brasil.
interpretando, lê o texto e depois responda as questões. Se os africanos conseguissem chegar com vida ao Brasil depois de inúmeras dificuldades durante a viagem, eram levados às ruas para serem vendidos em números que chegavam a 200 ou 300 pessoas. Durante esse período eram cuidados e alimentados com carne salgada, farinha de mandioca, feijão e banana. Por vezes recebiam óleo de palma com todo o corpo para disfarçar as doenças da pele. Quer dizer, nesse tempo aí, antes deles serem vendidos, eram bem cuidados, né? Esfregavam os dentes das gengivas, faziam exercício físico para ficarem com um aspecto saudável. Palma, gente, é um tipo de palmeira, certo? E quando apareciam compradores, os escravos eram alinhados, examinados como se fossem animais. As famílias eram normalmente separadas. Os africanos de origem diversas, diferentes línguas e costumes viviam juntos nas fazendas. Isso dificultava possíveis rebeliões dos escravos, favorecendo a segurança dos senhores. Nessa ilustração aqui, a gente vê do artista francês Jean-Baptiste Debret. Podemos notar as várias variação de povos africanos que viviam no Brasil, roupas, tatuagens, efeitos, penteados de algumas formas usadas por esse povo. Porque os escravizados, eram cuidados e alimentados antes de serem vendidos. Para que ficassem com um aspecto saudável e atraíssem os compradores, Não é porque eles queriam cuidar deles não, viu, gente? Porque era comum o senhor comprar africano escravizado de diferentes grupos e culturas. Para quê, gente? Para dificultar o aparecimento de rebeliões, que isso trazia mais segurança para o seu senhor. Atividade da página 36. Por que a mão de obra indígena foi aos poucos sendo substituída pela africana? Porque muitos padres católicos eram contra a escravidão indígena, vários povos ficavam doentes e o excesso de serviço, alguns recusavam a trabalhar de maneira forçada. E além desses motivos, os comerciantes europeus e o governo português ganhavam muito dinheiro com o comércio africano, escravizados. Por essas atividades, era altamente lucrativa. Na época em que o Brasil era uma colônia, dizia-se que os escravos africanos eram as mãos e os pés do seu senhor. Com base no que você aprendeu, explique essa frase. Então, a gente sabe que os africanos, eles realizavam diversos tipos de atividades, como agricultura, mineração, serviços domésticos. Então, basicamente, os escravizados atuavam em todas as atividades e na geração da riqueza da colônia. Então, era por isso. E aí, a gente pula fazendo história, vamos por relembrar. Da porção sul do continente, conhecido como África, desembarcaram no Brasil andogos, zungos, quiçamas e entre outros povos. África, o que, gente? Bantó, na A, Na B, membros da católica vieram ao Brasil colonial com a missão de ensinar a religião cristã aos indígenas e convertê-los. Igreja, No século XVI, Portugal transformou as terras brasileiras em sua colônia. A exploração europeia do Brasil iniciou-se com a retirada das florestas próximas do litoral, pau-brasil. Durante o século XVI e XVII, o açúcar obtido na cana era o principal produto brasileiro que os portugueses cultivavam no litoral. E aí, com essas palavrinhas que você completou nas opções A, B, C, D e E, você também faz a cruzadinha. E se encerra por aqui nossa aula de hoje. Bons estudos, meus amores. Façam só aquela tarefinha para casa, quando a gente retornar na página 33. Que você tem que fazer, tipo, estilo história em quadrinhos, se der. Se não, você faz na historinha mesmo, tá? E a gente se encontra na próxima aula remota.